Estamos retornando com o nosso segundo bloco e hoje, claro, é o nosso convidado. É o nosso doutor dos comentários, doutor Hernani. O que temos para hoje, doutor? O Iguaçu foi palco de algumas discussões desde a última segunda-feira. Muitas pessoas entrando com trabalhista. O que é de verdade nisso, doutor? Pode? Olá. Olá, professor Ivan. Olá, amigos do UBPlay. Na verdade, fomos surpreendidos com a notícia de que alguns ex-jogadores do Iguaçu estão entrando com ações trabalhistas contra a agremiação de União da Vitória. Segundo nós apuramos aqui, e não há segredo nisso, o processo é público, os jogadores Júlio César do Nascimento Cabeça Oliveira, de área, Júlio. Júlio César, Joseildo Mandu da Rocha, O Rocha meio-campista. Everton Lima Gonçalves, Tauan Marcos Gonçalves, Zagueiro. e o famoso Euvaldo José de Aguiar Neto, o Neto Baiano, ingressaram na justiça com ações cobrando, pelo menos a princípio, verbas salariais que o Iguaçu não teria quitado. Entramos em contato com a diretoria, ainda não obtivemos resposta, mas obteremos essa resposta em breve para saber o que realmente há de veracidade nestas ações ou se tratam de ações absolutamente despidas de qualquer verdade. Doutor, uma pergunta que eu acho que vinha a ser conveniente. Como eu até mesmo citei, antes de iniciar o campeonato, Neto Baiano, e Nixon também, jogadores que se esperava muito, esperava-se dos dois muito realmente, jogadores aí de nível nacional. Neto Baiano aí é um grande jogador do passado, fez o contrato de risco, como a gente fala. Eu tenho que demonstrar dentro de campo para ter o merecido salário. Isto é oficial, uma proposta dessa, oficiosa, ou assim, eu quero dizer, prevalece mesmo esse tipo de assinatura, doutor? A meu ver, embora eu seja advogado criminal e não trabalhista, mas a meu ver, não prevalece. O artigo 9º da CLT diz que qualquer documento assinado para burlar verba trabalhista não tem validade. Mas, claro, é necessário uma análise dos autos, do que os advogados estão pedindo, do que a defesa do Iguaçu irá alegar, princípio do contraditório, claro, deverá ter uma defesa, para que depois a gente possa trazer, possivelmente na semana que vem, um panorama mais claro para o nosso telespectador do Play no Esporte. Doutor, seria mais ou menos assim? Nós temos 5 colaboradores, 5. 4 colaboradores trabalham corretamente. O 5º não rende aquilo que se esperava. Mas eu combinei com ele um tal salário. Como ele não rendeu, eu posso retirar esse montante de salário dele ou eu tenho que cumprir? Não, a princípio não, tem que cumprir. Se não está satisfeito com ele, pode demiti-lo sem justa causa, mas não pode deixar de pagar a verba porque o exercício da função foi aquém do esperado. Em resumo, teremos problema para o Iguaçu. Provavelmente problemas grandes para o Iguaçu. Tomara que a defesa possa realizar um trabalho de excelência, possa diminuir uma eventual condenação ou até retirar a condenação, mas eu vejo problemas bastante razoáveis para a Associação Atlética Iguaçu. Mais uma vez vamos estar numa situação complicada, como nós tivemos no início do Iguaçu. Como diz o meu amigo, que fase, né, doutor? Que fase. Falando em fase da eliminatória para a Copa do Mundo, finalizou com os resultados aqui: Equador 1, Argentina 0, Peru 0, Paraguai 1, Chile 0, Uruguai 0, Venezuela saiu ganhando por 1-0, levou uma sapecada. Venezuela 3, Colômbia 6 e a Bolívia venceu o Brasil por 1-0. Eu sei que o senhor tem muito comentário, doutor, mas jogar contra a Bolívia na altitude que jogou ontem não é querer passar pano em ninguém, não é nada disso não. Mas, gente, é desumano. É desumano que isso aconteça, hein? Desumano. O Brasil jogou na cidade de El Alto, 4.150 metros de altitude. Não é El Alto, é muito alto. É muito alto mesmo. Não tem oxigênio, especialmente durante o segundo tempo. Fomos prejudicados também pela arbitragem.
porque, a meu ver, o pênalti não aconteceu. O Miguelito fez o gol, joga no Brasil, mas o pênalti não aconteceu. Claro que para o Brasil era um jogo de cumprir tabela, apenas para o técnico Ancelotti ver novos jogadores. Para a Bolívia foi o jogo da vida deles, porque eles conseguiram a classificação para a repescagem mundial, onde poderão ir pela segunda vez, não como convidado seria pela quarta vez, mas pela segunda vez no campo a uma Copa, o que eles só foram em 1994. Mas não devia a FIFA permitir jogos acima de 2.000 metros, é muita vantagem para o time da casa e é muita desvantagem. Tanto que sempre se diz que o melhor jogador da história da Bolívia sempre foi um jogador chamado Altitude. Contra esse jogador é difícil jogar, especialmente o segundo tempo. O cansaço é extremo, é absurdo, os jogadores sentem, ou chega-se muitos dias antes para fazer a adaptação, o que pelo calendário de hoje é impossível, ou chega-se em cima da hora, mas é impossível não sentir os efeitos da adaptação. Mas o Brasil está na Copa, ano que vem, Estados Unidos, México e Canadá, se Deus quiser, rumo ao Hexa. E, professor Ivan, futebol é muito de ideias, é muito de superstições. Sempre que o Brasil vai bem numa eliminatória, vai mal na Copa. Sempre que o Brasil vai mal na eliminatória, vai bem na Copa. O Brasil se classificou apenas em 5º lugar. Então, talvez o Hexa venha. Olha, esse pensamento aí não estava no cardápio de hoje, hein? Que beleza, então. Vamos nessa. Doutor, hoje falando em cardápio melhor, hoje nós teremos retorno Copa do Brasil, milhões em campo. Exatamente. Hoje são jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, Bahia e Fluminense. Bahia venceu o primeiro jogo em Salvador por 1-0 e se classifica hoje com empate. O Fluminense do Renato Gaúcho tem que reverter, pelo menos levar o jogo para os pênaltis. Amanhã teremos o grande clássico carioca, Botafogo e Vasco. E teremos também Atlético Paranaense e Corinthians, um jogo difícil para o Atlético lá em São Paulo, tendo o Atlético já perdido em Curitiba. E fechando o quarto jogo, o clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2-0, claro, 2 times da mesma cidade, o mando já era do Atlético, tudo encaminha-se para que o Cruzeiro se classifique. Eu apostaria em Fluminense, revertendo, Corinthians, Botafogo e Cruzeiro. Esses seriam os meus palpites para as semifinais da Copa do Brasil 2025. Vamos lá, então deixa eu fazer aqui o meu palpite ao lado do doutor aqui, hein? Fluminense, eu acredito que passa. Eu acredito que o Vasco da Gama passa, doutor. Eu acredito que o Vasco passa. Corinthians, também acredito que o Corinthians siga à frente. Mas aí o Atlético Mineiro e Cruzeiro, eu arriscaria ali. Cruzeiro, doutor. Cruzeiro. Isso aí. Vamos embora, doutor. Vamos nessa? Obrigado. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Logo voltaremos com mais esporte.